Fala, meu amigo, estamos de volta para mais um encontro de língua portuguesa e na aula de hoje nós vamos falar sobre colocação pronominal, beleza? Então, William, o que seria esse conteúdo? Bem, a primeira coisa que eu te falo é, ele cai em praticamente todas as provas, então você tem que saber. E é um assunto que eu considero tão simples quanto o assunto de acentuação gráfica que nós já trabalhamos. William, por quê? Porque ele é um pouco decorado e assim você consegue ir acertando muitas questões com a prática, tá bom? Então vem comigo, ó. A tela já está aí, nós já vimos esse quadro em que eu mostrei os pronomes para vocês. Acontece que agora, vejam só, agora eu quero mostrar diferente para vocês. Vem comigo aqui, ó. Nós vamos trabalhar somente com esse grupo central aqui, ó. Por quê? Vamos entender o porquê. Nós já sabemos que aqui eu estou diante de um pronome chamado de oblíquo átono. E o estudo da colocação pronominal, ele fala exatamente sobre o posicionamento do pronome oblíquo átono, tá bom? Nós vamos posicionar esse cara. William, por que a gente não estuda o posicionamento dos outros? Bem, pronome pessoal do caso reto, nós já vimos, ele é sujeito, sujeito. Os pronomes oblíquos tônicos, eles sempre terão uma preposição, então eles têm uma posição. Já tem sua posição, pode ser no começo, no meio, no fim, mas a posição é acompanhada de uma preposição. Vamos colocar aqui uma preposição, tá? E aí eu quero que vocês percebam uma coisa. Quando eu falo de pronome oblíquo átono, por favor, vincula a palavra átono a fraco e tônico, que é o outro, a forte. Então, se ele é fraco, quer dizer que ele depende de alguma coisa. Ele não pode ficar longe daquilo que ele vai completar. Então, vejam só, quem que o pronome vai completar? Pô, ele vai completar o verbo. Então, não tem como você escrever qualquer uma dessas palavrinhas aqui, obviamente, que sejam pronomes, né, longe dos seus respectivos verbos. Então, esse é o primeiro pensamento, tá bom? E por isso, os caras criaram nomenclaturas para as posições. E as nomenclaturas são essas. Vamos aprender, então, que próclise é quando o pronome, no caso esses que eu marquei, eles são posicionados antes do verbo, imediatamente antes ao verbo. Quando eu falo de mesóclise, ele está dentro do verbo, beleza? Você vai quebrar o verbo e colocar lá dentro. E ênclise quer dizer que ele vai estar depois do verbo. Esse é o pensamento, tá bom? Depois, imediatamente depois, ligado por um hífen, certo? Legal. Mas o interessante dessa primeira parte é que você tem que saber que todo pronome oblíquo átono ele não tem força, porque ele é fraco, para iniciar o período. Ele não consegue, tá? Ou seja, pessoal, de cara eu já te falo algumas coisas, como isso daqui, ó. Te amo. Te amo é uma frase gramaticalmente incorreta, tá bom? Você tem que saber disso. William, mas por que ela é gramaticalmente incorreta? Bem, eu vou te falar. Porque o pronome ter não pode iniciar a oração. Ponto. Não pode. Por quê, professor? Porque ele é um pronome oblíquo átono e, por regra, eles não iniciam nenhum tipo de período, tá bom? Então, isso serve para todos os outros, tá bom? Se liga, tá errado. Nos disseram, tá errado. Entendeu? Estou usando os caras e eu estou colocando no início da frase. Pessoal, acredita. Há muitas questões em que eles sempre vão colocar um item que tenha um pronome iniciando o período. E você tem que estar ligado nisso daí, tá? Vocês vão ver que é bobo. O problema dessa observação inicial, dessa regrinha, é que a gente fala errado. Entendeu? É comum você falar, pô, você chega lá para a pessoa que você ama, você fala assim, pô, te amo, te amo. É normal você falar, me liga mais tarde, normal, entendeu? Então, isso é problema, porque a gente é muito acostumado a achar que o modo como a gente fala normalmente no dia a dia é o modo mais correto, e não é assim, tudo bem? Então, pegamos essa primeira parte, entendemos quem são os pronomes oblíquos átonos, que serão estudados para o assunto colocação pronominal, tá bom? E a gente entendeu que existe um posicionamento. Eu queria criar uma coisa aqui antes da gente passar. Eu queria que vocês criassem um nível de hierarquia aqui, ó. Sendo esse o primeiro e seguindo essa sequência. Professor, como assim? Eu quero que vocês aprendam o seguinte, que existe motivo para que o pronome fique antes, existe motivo para que o pronome fique no meio e motivo para que o pronome fique depois. Então, toda vez que você estiver resolvendo uma questão, você vai analisar assim, ó, peraí, qual é o primeiro passo? Sempre próclise. Aí você vai pensar, pô, tem algum motivo para que ocorra uma próclise? E você tem que saber os nomes, tá?
Aí tu vai falar, sim, tem motivo. Pô, então coloca em próclise. Se a resposta for não, olha, não tem nenhum motivo para próclise. Então deixa eu ver se cabe mesóclise. Aí você vai analisar as regrinhas de mesóclise. Não deu certo como próclise nem como mesóclise, obviamente sobrou a ênclise, você vai colocar depois. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, não tinha motivo para uma próclise. Tá errado. Não tinha motivo para mesóclise, porque não tem como colocar dentro desse verbo. Errado seria mesóclise. Então a forma correta aqui seria como? Amo-te. Desse jeito. Essa seria a forma gramaticalmente correta, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês qual é o passo a passo, quais são os fatores, os motivos para que você coloque antes, no meio ou depois. Então, vem comigo. E aí eu trago a primeira parte, ó. A próclise, ela pode acontecer de forma obrigatória, e a gente vai entender isso porque vai ter um caso de facultativo aqui na frente, ó. Então, nós vamos entender que a próclise de forma obrigatória acontece de que maneira? Acontece com essas 6 regras que eu marquei aqui, mas deixa eu colocar um destaque aqui, ó. Vou colocar em verdinho. Opa, peraí. Deixa eu colocar em verdinho aqui, um marca-texto, para mostrar para vocês quais são os importantes, tá? Esses 4. Eu vou colocar aqui em amarelo, e aí vocês entendam como não tão importantes porque não são tão cobrados. Mas as 4 primeiras regras aqui, elas são de fato importantes porque são as mais cobradas. Então, nós vamos aprender assim, ó. Se houver um advérbio ou uma palavra negativa, que no caso, palavra negativa é advérbio, mas eu coloco em destaque palavra negativa porque é o que mais aparece. Se houver uma palavra negativa antes, essa palavra negativa ou advérbio, elas vão funcionar como um imã. Vão puxar o pronome para perto, sacou? Então, pensa comigo aqui, ó. Pega aqui, caneta. Deixa eu anotar então isso aqui para vocês. Imagina que eu tenha o te amo que eu escrevi agora há pouco. Te amo. Uma letra feia aqui, mas a gente vai se virando. Beleza? Então, você já sabe que está errado. Mas, se houver uma palavra negativa aqui, ó, e você escrever não te amo, a frase agora está gramaticalmente correta. Motivo: a palavra negativa puxa o pronome para frente do verbo, ocasionando uma próclise obrigatória. Então, qualquer advérbio, qualquer palavra negativa vai fazer igual. Então, não, jamais, nunca, sequer. Advérbios sempre, geralmente, e aí a gente lembra que as palavras terminadas em mente são advérbios e fazem atrações, tá bom? Então, assim, as informações adverbiais, as palavras negativas, elas farão essa atração. Ou seja, pessoal, nessa frase, não te amo, certa. Mas se a frase fosse assim, ó, não amo-te, errada. Sacou a brincadeira? Então, tem que tomar cuidado com isso, porque os caras amam colocar a palavra negativa nas frases das questões da prova aí. Tá? O outro item importante é a palavra que. Então, vejam, ó, se eu digo para vocês assim, ó, espero, vamos criar uma frase aqui. Espero que me ligue. Espero que me ligue. Olha o pronome me onde está. Agora olha o verbo ligar. Mas por que o pronome me está antes do verbo? Por causa da palavra que. Se essa frase fosse assim, ó, espero que ligue-me, aí estava errado, porque a palavra que atrai. E aí eu já posso tocar num item interessante aqui. A palavra que ela tem diversas classificações. Por exemplo, se eu quisesse colocar o mesmo exemplo para cá, caberia, porque nesse caso a palavra que é de fato uma conjunção subordinativa. Nós vamos trabalhar sobre isso daqui a pouco, tá? O que importa agora é que vocês só lembrem, qualquer conjunção subordinativa, próclise obrigatória, tá? Mas voltando para a palavra que, eu quero que vocês lembrem que a palavra que pode ser pronome, entendeu? E vai atrair também, pronome relativo e tal. Então você tem que lembrar que qualquer forma da palavra que, de que, por que, para que, em que, enfim, qualquer forma da palavra que ocasiona uma próclise obrigatória, tá bom? Beleza. E no outro caso, o item 3 aqui, ó, eu coloquei pronome não reto. Aí você fala, Luísa, como assim pronome não reto? Tem isso? Tem. Qualquer um, menos o pronome pessoal do caso reto. Então, aqui eu posso colocar para vocês o pronome relativo. Caramba, relativo. Posso colocar o pronome demonstrativo.
o pronome interrogativo, posso colocar o pronome indefinido, certo? Então, esses grupos aí, eles terão elementos que fazem com que a próclise seja obrigatória. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um pronome indefinido, ó, a palavra alguém. Alguém me disse. Vejam, o alguém é um pronome indefinido, então a tração obrigatória pelo alguém. Sacou? É isso. Então, E aí, William, você tirou o pronome reto daí? Tirei. O pronome reto é eu, tu, ele, nós, vós, eles. Por que eu tirei? Porque eles vão aparecer aqui, ó, como um caso facultativo, certo? Já a gente fala lá deles. Então, pronomes de qualquer forma que não sejam pessoais do caso reto, eles vão fazer uma tração obrigatória, tá bom? Beleza. O quarto caso, como eu já falei, são as conjunções subordinativas. Aqui a gente tem um monte, você vai aprender comigo lá na frente que você tem que decorar isso, porque é um assunto muito cobrado. Então você tem que saber, por exemplo, assim, olha, a palavra embora é uma conjunção subordinativa do tipo concessiva. Então tem que saber essa classificação, porque os caras amam trocar, entendeu? Uma por outra. Então você tem que saber. Vou dar um exemplo aqui, ó. Não é subordinativa, mas segue a mesma lógica. O mais, o porém, contudo, todavia, entretanto, todo mundo sabe disso, que esses caras são sinônimos. Então você tem que encontrar os grupos, como a gente vai ver aqui, e você vai ter que fazer a sua listinha, decorar, porque a maioria das questões só requer uma decoreba sobre isso, tá bom? Beleza, então, conjunções subordinativas, olha, embora me agradasse muito, olha, embora me, então o me está perto do embora, e antes do verbo de forma obrigatória. Os dois últimos eu coloquei como não tão importantes porque eles são muito triviais, eles são muito tranquilos de serem notados e normalmente não caem em prova. Então, como é que é o em mais gerúndio? Bem, lembrando que gerúndio é a terminação NDO dos verbos, tá? Então, pode ser cantando, perdendo, subindo, amando, escutando, enfim. E um dos exemplos mais clássicos que a gente vai encontrar é o em se tratando. A preposição em, o pronome e o verbo no gerúndio. Perceberam a próclise acontecendo? O se está antes do verbo tratar, só que o verbo está no gerúndio. Toda vez que acontecer a combinação em mais um verbo no gerúndio, o pronome vai ter que ficar antes do verbo. Beleza? Então, próclise obrigatória nisso daí. Então, em se tratando, em se percebendo, em se estudando, em se fazendo, em se resolvendo, vai ser sempre na mesma pegada, tá? E a frase exclamativa, a gente pode colocar aqui um Deus te abençoe. Deus te abençoe. Bem, aí na frase exclamativa a gente percebe claramente que ela é uma frase exclamativa, ela expressa um desejo, algo do tipo, né? Uma intenção como essa, e vejam que o pronome antes do verbo de forma obrigatória, tá? Como eu disse, não são tão cobrados esses dois últimos, mas os outros podem esperar que eles vão aparecer na sua prova com certeza, tá? Beleza. Agora olha o pensamento. Se eu tinha uma possibilidade de tornar a próclise obrigatória, agora ele traz uma opção de torná-la facultativa, ou seja, eu posso ou não colocar antes do verbo. E aqui, pessoal, eu trouxe três itens, mas eu quero juntar esses dois aqui num só. Por quê? Porque o sujeito expresso com um núcleo substantivo ali, ele é facilmente representado por um pronome reto. Vocês vão concordar comigo? Por exemplo, ó, vamos escrever aqui uma frase. O rapaz se cortou. Muito bem. Vejam que nessa frase, mesmo sem a gente já ter estudado sobre sujeito e tal, e função sintática, eu acredito que não há problema em identificar que o rapaz é o sujeito nessa frase. Então, se o sujeito está expresso, eu posso colocar antes do verbo. O que quer dizer que a frase o rapaz, escrever bem aqui, o rapaz cortou-se, ela está certa também. Professor, por que o rapaz cortou-se ficou certo? Porque não há obrigatoriedade de colocar antes por causa do sujeito que está expresso. Então, se pode colocar antes, nesse caso eu também posso colocar em outro lugar. E o outro lugar que cabe é depois, tá? Então, o rapaz se cortou, o rapaz cortou-se, mesma coisa, não muda sentido, não tem erro gramatical. Agora, olha o que eu falei. Vocês vão concordar comigo que o termo o rapaz ele pode ser trocado pela palavra ele.
e aí volta a ser a mesma ideia. Por isso que eu coloco esses dois como algo em igualdade. Então, a gente sabe que o pronome pessoal do caso reto ele desempenha a função de sujeito. Então, se você encontrar ou um sujeito expresso, ali com o núcleo substantivado, ou se você encontrar qualquer pronome pessoal do caso reto, é facultativo, tanto faz. Então, eu poderia falar, ele se cortou, ele cortou-se, o rapaz se cortou, o rapaz cortou-se, tá bom? Beleza. E quando a gente fala sobre as conjunções coordenativas, aí eu quero que vocês aprendam essas três, ó, e, ou, mais. Elas são as mais cobradas. São conjunções coordenativas, sim. Como eu disse, no momento certo, lá na nossa aulinha de conjunção, eu vou apresentar todas as conjunções a vocês. Mas eu quero que vocês lembrem que essas três são as que mais acontecem. Então, por exemplo, se a frase fosse assim, ó, ele chegou e se sentou. Vou escrever só assim, ó, para não colocar tudo. Ele chegou e se sentou. Muito bem. Observa que o pronome está antes do verbo, em próclise. Motivo, a conjunção e. Mas eu poderia ter feito ele chegou e sentou-se, sem problema algum. Por quê, Will? Porque com a conjunção coordenativa é facultativo o uso da próclise, tá bom? Então, nesse caso, fica a seu critério. E aí vocês vão perceber que nas questões eles vão perguntar isso. Eu posso trocar o pronome de lugar? E aí você tem que estar ciente, pô, se for um desses casos aqui, não pode trocar de lugar. Se for um desses casos, aí você pode fazer. Tá bom? Então, o primeiro passo, lembra que eu falei? Próclise. Legal. Agora vamos para o segundo passo, mesóclise. E depois a ênclise, claro. E na mesóclise, olha só, para que ocorra a mesóclise, você tem que lembrar de uma coisa. Só cabe mesóclise se você estiver com o verbo no futuro, beleza? Então, olha só. Quando eu falo de verbo no futuro, pode ser no futuro do presente ou no futuro do pretérito. Futuro do presente é aquele que, ali na primeira pessoa, ele tem a terminação rei. Futuro do pretérito, a terminação ria. Tá? Então, por exemplo, eu viajarei, ele viajaria, tá bom? Então, seria nessa ideia aí. Viajarei, viajaria, que a gente entenderia como é que funciona. Então, tá. Se você encontrar um caso como esse, que não tenha nenhum motivo de próclise antes, e que tem um verbo no futuro, o pronome vai ter que ser colocado no meio. O problema dessa construção é que ela é, vamos dizer, arcaica. Ninguém usa isso, entendeu? Mas você tem que saber que existe, tá? É uma linguagem extremamente formalizada. Então, olha aqui, ó. Vamos pensar aqui num caso. Olha só isso aqui. Vamos escrever aqui só para vocês perceberem como que já há conteúdo aí na cabecinha de vocês, ó. Se a frase fosse assim, ó. Te beijarei agora, hoje. Escrever agora, te beijarei hoje. Te beijarei hoje, tá? Primeira coisa que a gente pensa, o pronome pode começar? Não pode. Então a frase já está errada. Então eu falo, William, mas não tem nenhum motivo para colocar antes? Não, não tem. Se a frase fosse assim, ó, não te beijarei hoje, a frase estava certa, porque aí teria um motivo de próclise. Mas não tem. Então, peraí, se não tem nada para próclise, qual é o segundo passo? Mesóclise. Aí você vai olhar o verbo, peraí. O verbo está no futuro? Tu fala, tá no futuro, beijarei. Então, é dentro do verbo. Então, esse aqui está errado. Então, vamos fazer o certo. Você escreve o verbo beijar. Coloca o pronome dentro, entre hífens, e depois a desinência. Então, a forma certa seria beijar-te-ei hoje. Sacou? Né, que é uma merda? Ninguém usa isso. É difícil de você encontrar. Mas é a forma gramaticalmente correta. Então, a gente tem que lembrar disso. A mesma coisa seria se fosse beijaria. Então, ia ficar beijar-te-ia. E assim, gente, todos os pronomes podem ficar aí no meio. Pode ser o pronome a, o pronome o, o pronome lhe, o pronome te. Vai depender da regência, enfim, de outros fatores que a gente vê depois. Então, essa é a forma de uma mesóclise. E lembra, só com verbo no futuro. Beleza? Uma observação que você pode anotar no seu material é essa. Ó. Os fatores de próclise devem ser respeitados. Tá? Lembra disso. Os fatores de próclise devem ser respeitados. Beleza. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, se tiver um fator de próclise, entendeu? Por isso que eu coloquei como hierarquia em você analisar um por um. A ênclise agora funciona do seguinte. Não deu certo num, não deu certo no outro. Obviamente, vai ficar no final. Só que tem alguns casos que a gente precisa frisar aqui. Ó. Olha só. A próclise será proibida com o verbo no futuro. Agora vamos entender por quê. Desculpa, a ênclise será proibida para verbo no futuro.
Por quê? Porque no futuro já tem uma regra. É dentro do verbo, não pode escrever depois. Eu não poderia fazer assim, ó, beijarei-te. Tá vendo? O T depois do verbo? Não pode. Proibido. Por quê? Porque é para colocar no meio. Tá bom? Então não pode. E também não pode no particípio. O particípio é a terminação ado. Ah, ficou feio, mas tá bom. Ido. A terminação ado, ido dos verbos regulares, né? E qualquer verbo irregular que seja no particípio também não pode. Então, por exemplo, ó, se eu escrever encontrado, encontrado é um verbo no particípio. Então, eu não posso falar assim, ó, tenho encontrado-me com ela. Não pode. Tá, eu vou colocar antes do verbo, tenho me encontrado com ela. Tá bom? Mas depois de um verbo no particípio não pode. Então, são os casos de proibição que nós temos, tá? Agora, pode colocar depois se o verbo estiver no gerúndio ou no infinitivo. No gerúndio a gente já viu que é o NDO. No infinitivo é a terminação R dos verbos. Então, cantar, perder. Então, posso falar assim, ó, encontrar-se, respeitar-se, enfim. Eu posso colocar depois, sem problema algum, tá? De um verbo no gerúndio e no infinitivo. Só tome cuidado que quando eu falo do gerúndio, eu preciso ter uma ressalva que se for em mais gerúndio, aí não pode, tem que ser antes do verbo. Mas se for só o verbo no gerúndio, tá sossegado. Tudo bem? Beleza. Então vejam só, a nossa aula de hoje foi para mostrar para vocês as regras de posicionamento. Eu queria muito que vocês agora terminassem essa aula, que eu acabei de mostrar todas as regrinhas possíveis, e que vocês fizessem o quê? Pegassem seu site de questões, colocassem um filtro lá, questões sobre colocação pronominal, e tentassem resolver usando essas regras que eu acabei de explicar. Você vai acertar grande parte delas. Sabe por que eu disse grande parte e não disse todas? Porque algumas questões envolvem regência e função sintática junto. Então, talvez ainda falte algum conteúdo para você. Ou seja, ele vai perguntar sobre a função, vai perguntar se cabe como complemento ou não. Mas sobre posicionamento, puramente, é disso que você precisa saber. Matou? Pronto. Corre pro abraço, você vai acertar a questão. Fechou? Beleza, então ó, a gente encerra por aqui a aula de colocação pronominal e a gente volta logo mais para falar sobre outra classe de palavra e dar continuidade ao nosso curso. Beleza? Valeu, pessoal. Forte abraço. Fui.